Bom, nesse vídeo eu quero trazer para você algumas informações, alguns detalhes que você precisa explicar para o seu cliente para que ele entenda melhor algumas vantagens, algumas oportunidades de escolher a sala certa ali, dependendo do objetivo que ele tem, tá? É importante a gente enfatizar que não existe sala com posição ruim, tá? Existe, de repente, um desalinhamento com o objetivo do seu cliente, seja para uso próprio, seja para a natureza do negócio dele, seja para alugar, seja para revender. É importante você entender um pouquinho do contexto disso, entender o contexto do seu cliente para poder ajudar a fazer uma boa escolha, beleza? Então vamos lá, aqui a gente tem um pavimento, né, recortado, então nós temos 14 salas no pavimento, os elevadores estão no meio, então você tem 7 elevadores e os acessos por aqui. O que a gente tem de interessante além disso para poder falar? O parque está nessa direção, tá? Então todas essas salas aqui, ó, estão na direção do parque, o parque está bem de frente, né, para essa parte aqui. E aqui está a T4 passando bem aqui nessa lateral. O sol da tarde se põe nesta direção e nasce aqui nessa direção, tá? Então isso também para você entender um pouquinho do impacto de preço nas posições das salas, né? Então naturalmente essas aqui, além de serem viradas para o parque, né, serem mais desejadas, também é sol da manhã, então naturalmente elas vão ter o preço um pouco mais alto, beleza? Então vamos percebendo esses detalhes. Outra coisa interessante aqui é as salas que dão acesso direto do corredor aqui. Então a gente chama isso também, de certa forma, de sala vitrine. Você já foi a algum prédio comercial que logo que você sai do elevador, você está indo, né, nesse corredor principal, você vê já um logo aqui da empresa, né, um luminoso, alguma coisa do tipo. Isso chama muita atenção para a pessoa que recebe cliente no ambiente dela. Isso faz muita diferença, tá? Isso é realmente bastante especial. Por isso essas salas são bastante valiosas, né, para o seu cliente poder, na hora de escolher a unidade, incorporar ela se for um quarto de laje ou, né, se for uma sala individual também. Faz muito sentido essas salas que a gente chama também de vitrine, essas dão acesso direto aqui do corredor. Lógico que todas as outras salas você pode colocar uma sinalização, mas você tem uma entrada, né, menor. A fachada disso acaba ficando um pouco mais compactada, então você tem uma certa limitação nesse sentido, certo? Bom, outra coisa interessante é a gente então entender como que a gente junta algumas salas para formar um quarto de laje, meia laje, laje inteira e quais são as vantagens disso, né? E a vantagem principal nesse caso é o uso do corredor, o aproveitamento dos corredores, essa circulação no aproveitamento da sua sala. Isso obviamente vai jogar o preço de metro quadrado para baixo, porque a gente refaz o cálculo, né, baseado na área inteira que você vai aproveitar. Então vamos lá. Aqui eu tenho a imagem da divisão de um quarto de laje. Então, um quarto de laje ficou assim, ó. As voltadas para o parque, né, essas aqui vão ter 4 salas. Então, daqui, ó, sala 1, 2, 3 e 4. Então, essa aqui ainda pega a sala vitrine. Do outro lado também, sala 14, 13, 12 e 11. E as viradas aqui para a torre home, eu tenho 3 salas, tá? Então, naturalmente, essas aqui vão ter o ticket mais alto, porque eu tenho uma sala a mais, e essa aqui o ticket um pouco mais baixo, que tem uma sala a menos. Você deve estar acompanhando aqui o tracejadinho, que seria aquele corredor, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui você teria o corredor. Quando você junta, né, esse conjunto aqui, você ganha esse espaço na sua sala. Óbvio que se você comprar um quarto de sala, um quarto de laje, mas for usar desmembrado, isso volta a ser circulação. Isso é óbvio, né, o acesso para as salas. Mas se você utilizar, você ganha isso na sua área, você aumenta, de repente, a recepção, enfim, fica tudo muito melhor, como você pode ver no espaço limpo, tá? E aqui na descrição da planta você tem, ó, a metragem natural, né, sem considerar corredor, a metragem do corredor e aqui a área total que passa a formar com a junção do corredor. Então, em todos os ambientes aqui você tem isso. Por que esse aqui tem 3 anotações diferentes, tá? Porque, a depender do andar, você vai aumentando essa sala, né? Você deve ter lembrado da fachada, que quando você está do quarto até o 12º pavimento, você tem esse formato, depois o 13º ao 20º, você já tem a sala um pouquinho ampliada, enfim, você tem um aumento nessa sala, por isso que você tem aqui esse acrescentar de área, que é esse aumento aqui, tá? Então você tem esse benefício de você juntar o corredor. Obrigatoriamente, quando vai comprar um quarto de laje, as viradas para o parque vão ter 4 salas, ok? E as para o home 3. Mas se o cliente que as do viradas para o home quiser a 4ª sala, a gente pode vender para ele, tá? E aí, nesse caso, sobraria 3 salas aqui, aí alguém poderia vir aqui
e comprar apenas 3 viradas para o parque. Mas obrigatoriamente, se não tiver vendido nenhuma dessa aqui com 4, quem vier comprar essa aqui vai ter que comprar 4 salas. E aí você inclui essa sala vitrine, que como eu falei, é realmente bastante interessante. Então imagina aqui, ó, a pessoa chegou, você tem uma empresa toda aqui, você tem uma, sei lá, uma representação comercial. Isso aqui é a fachada da sua empresa mesmo, né? Como se fosse uma loja. Então isso aqui chama muita atenção, agrega muito valor de fato no seu negócio. E aí aquilo que eu falei, você precisa entender a natureza do negócio do seu cliente, né? Perguntar para ele, você recebe clientes, isso é relevante para você? Porque às vezes não é, às vezes ele tem um escritório lá só para produção de alguma demanda, ele não recebe clientes, isso não agrega valor no serviço dele, ele não precisa, né, comprar a sala que tem a melhor vista, que tem a sala vitrine, porque é só para ele chegar, trabalhar ali com os funcionários dele e está tudo certo. Então depende muito de como que é o tipo do trabalho do seu cliente, né, como que ele vai tratar isso para valorizar ainda mais o serviço dele, enfim, a marca dele. Aqui a gente tem a divisão de meia laje, né? Então mesma coisa, a meia laje é dividida dessa forma, então eu tenho tanto salas voltadas para o home como para o parque, em ambos os lados, então para ficar até mais equilibrada essa divisão, né? Mais democrática, digamos assim. Isso é uma coisa interessante, os clientes que compraram meia laje, eles pontuaram, né, que é sempre importante eu ter uma área mais tranquila, digamos assim, então para os funcionários aqui que vão ficar trabalhando de maneira um pouco mais concentrada, né? Então, se tivesse alguns funcionários voltados aqui para o parque, talvez se distrairiam demais, a produtividade cairia, tá? Isso são palavras dos próprios clientes. Então, é importante você ter um equilíbrio no pavimento para você saber posicionar os departamentos. Então, o pessoal que precisa um pouco mais de criatividade, inspiração, naturalmente posicionaria ele nessas partes aqui que tem vista para o parque, certo? E aí você ganha aqui, ó, 19 metros quadrados e para esse lado 18,9 metros quadrados, tá? Se você comprar meia laje. Se você compra uma laje inteira, você ganha aqui então 38 metros quadrados, é praticamente uma sala, tá? Então se você comprar, como se você comprasse 14 salas e ganha a 15ª, praticamente você ganha aqui o corredor. Agora eu vou mostrar isso para você em valores, tá? Para você entender o real impacto disso, porque você tem que saber fazer essa conta com o seu cliente. Tenho conversado com algumas pessoas que não se atentaram a esse fato, então isso aqui acaba sendo um fator bem importante para você mostrar para o seu cliente a vantagem dele comprar mais espaço, até porque sala comercial é melhor você ter e não precisar de tanto espaço, que aí você aluga para alguém, do que um dia você precisar expandir o seu negócio e não ter para onde. A maioria dos clientes com quem eu conversei estão passando por esse problema nesse momento. Eu preciso expandir, não consigo comprar a sala do lado, alugar a sala do lado, talvez eu vou ter que mudar de endereço. Então imagina para alguém que ficou anos ali cultivando aquele endereço, como endereço da sua empresa, de repente ele tem que mudar, isso causa um transtorno muito grande também com a marca dele. Vou trazer um exemplo desse 1/4 de laje, tá? No 9º andar, é só um exemplo para a gente entender, para a gente ilustrar. Olha que interessante, ó. Esse é o fluxo padrão. Então a entrada, ó, sinal 3 de 45, né? Então a vista 30,60, mensais 44 mensais de 3.077, 7 semestrais de 25.796, daqui 3 anos 150 mil, resta financiamento. Então estamos falando de 1.504.000, beleza? Juntando essas 3 salas aqui, comprando nessa semana de atendimento 1/4 de laje. Estamos no dia 3 de outubro de 2024. E aí, olha lá, então a gente tem uma área de 125,95, que é a soma das salas, e aí eu tenho o valor de metro quadrado, ou seja, eu pego esse valor, divido pela área, tenho esse preço por metro quadrado. Só que eu tenho a circulação que eu ganho, são 6,55 metros, ou seja, a minha área, né, com circulação passa a ser de 132 metros quadrados, ou seja, meu metro quadrado agora vai cair, porque eu pego esse mesmo tamanho e divido agora pela área de fato que eu adquiri. Então, meu metro quadrado caiu de 11.900 para 11.356. Então, perceba que realmente há uma vantagem financeira prática em comprar mais espaço, especialmente quando eu ganho esse corredor, tá? E olha aqui, área extra, se eu fizer a conta dessa área vezes o preço de metro quadrado, né, dessa específica, eu venho aqui para 78 mil reais. Agora, eu estou pegando esse final, né, esse conjunto, que naturalmente tem um preço de metro quadrado um pouco mais baixo, mais pela ilustração aqui, então lembrando que ele está voltado para o home, está na direção do sol da tarde. Preço médio aqui a gente encontra unidades de 13 mil reais o metro quadrado, dependendo ele mais alto, você encontra até um pouco acima disso, então tem toda uma variação
em relação a essas possibilidades, essas posição de salas, tá? Mas para você entender. Quando eu jogo essa conta, por exemplo, numa laje inteira, você está ganhando em torno de R$500 mil, né? Por estar ganhando aqueles 38 metros ali de corredor. Então é importante você saber disso para você poder orientar o seu cliente para fazer um excelente negócio, aproveitando ali que ele ganha esses espaços. Beleza? Então, o lançamento está vindo aí. Fica ligado, traga o seu cliente o quanto antes. Essa semana ainda a gente está atendendo clientes para um quarto de laje com essa condição especial. Dia 9 de outubro, abertura de vendas para salas individualmente. Dia 9 de outubro, clientes Opus. Dia 10 de outubro, os demais clientes que têm pasta. E dia 11, os demais clientes ali que não fizeram pasta, eventualmente quiserem chegar, vão poder comprar a sua unidade. Beleza? Então, boas vendas a todos. Tamo junto.